Bom, pessoal, eu também pedi a leitura e a resolução do texto e das atividades da página 93 sobre fósseis. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Se você não fez, vamos fazer comigo a leitura agora, né, com meus comentários, e a gente vai responder aquelas 4 questões que estão lá, tá bom? Então, vamos lá. Ok, então vamos comigo aqui, fazendo a leitura. Diz assim: fósseis, o passado marcado nas rochas. 400 milhões de anos atrás, quando metade do território do país estava coberta por grandes mares rasos, invertebrados como caramujos, estrelas do mar, moluscos, corais dominavam as regiões alagadas. Então, 400 milhões de anos atrás, a costa brasileira ainda estava ali junta, né? Estava soldada, colada com a costa africana. Era um grande continente, né? E no território brasileiro tinha alguns mares, na superfície do Brasil ali tinha alguns mares, tá? Assim como tem o Mar Morto, o Mar Aral, o Mar Egeu, que são mares pequenos, tinham mares pequenos na superfície do Brasil também. Isso há 400 milhões de anos atrás. Então lá tinham seres, né? Seres habitavam esses lugares. Caramujos, estrelas do mar, moluscos, corais, né? Esses aqui são seres aquáticos, né? Então nós temos fósseis de seres aquáticos, por exemplo, no meio do Ceará, lá no Nordeste, lá na seca do Ceará, nós temos fósseis de seres aquáticos. Continuando. Boa parte do que sabemos sobre este cenário, muito anterior aos dinossauros, né? Os dinossauros surgiram 200 milhões de anos depois dessas marcas encontradas aí. É conhecida graças a 700 quilos de vestígios coletados pelo geólogo e paleontólogo americano Kenneth Edward Caster. Tá? Um paleontólogo, o que é um paleontólogo? É um cientista que estuda os fósseis, né? As coisas antigas, rochas antigas e os fósseis antigos. Então, o que ele fez? Ele coletou 700 quilos desses fósseis para poder estudar aqui no Brasil. Aí diz assim, ó, em bacias sedimentares brasileiras da década de 40 e levados para a Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. O que são as bacias sedimentares? São locais onde tem rochas sedimentares. Né? É justamente o que nós falamos, né? Nas rochas sedimentares é que nós vamos encontrar os fósseis. Entre as camadas dos sedimentos, a gente vai encontrar fósseis ali. Então, sempre que um paleontólogo, um geólogo vai estudar, procurar fósseis, eles vão para rochas, né, onde nós temos as bacias sedimentares, ou seja, locais onde tem grandes camadas de rochas sedimentares. Bom, aí continuando diz assim: o material chega ao Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sua nova casa, ou seja, esse material foi lá para a Universidade dos Estados Unidos, em Cincinnati, nos Estados Unidos, mas voltou para o Brasil, né, até o fim do mês, ou seja, estava voltando lá em abril de 2016. Já faz 4 anos, então esse material voltou para o Brasil. Foi, é, foi doado de volta, né? Foi trazido de volta para o Brasil. Esta é a maior repatriação de fósseis já realizada no Brasil. Então, é a maior quantidade de fósseis que voltam para o país, depois de ser levados para fora, eles voltam para o país. Aí diz assim: foi um processo simples, porque Caster levou as peças para os Estados Unidos com autorização do governo brasileiro. Então, o governo autorizou que ele levasse. Após a sua morte, em 1992, ninguém continuou as suas pesquisas. Então, quando pedimos a coleção, a Universidade de Cincinnati aceitou doá-la. Então, a universidade aceitou doar de volta, né? Doar de volta esses materiais, esses 700 quilos de materiais. Deixa eu só baixar aqui a tela para a gente continuar aqui. Ó. Então, explica, quem está explicando é o Sandro Marcelo Scheffler, professor do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional. Olha só, existe a formação de paleontólogo no Brasil, né? Se alguém quiser ser um cientista de rochas antigas, vai estudar geologia, e de fósseis antigos, vai estudar paleontologia. Isso é no Museu Nacional, é lá no Rio de Janeiro, tá?
tem que estudar, tem que ir para lá. Mas existem outros locais também que dá para estudar esse tipo de ciência. Aí diz assim, o paleontólogo americano, o Caster, né, percorreu grande parte do Brasil entre 1944 e 1947, trabalhando principalmente nas bacias sedimentares do Piauí, do Paraná e do Amazonas. Então, isso ele teve aqui na região do Paraná. Boa parte das peças encontradas era do período Devoniano. O que é o período Devoniano? É um período, né, do tempo da Terra entre 415 milhões e 360 milhões de anos atrás, antes dos dinossauros. Cerca de metade do território continental era coberta por mares rasos. Então, a metade da superfície do Brasil tinha mares, onde os invertebrados marinhos se proliferaram praticamente sem predadores. Então não tinham predadores e podiam se multiplicar bastante. As espécies mais perigosas e já extintas eram parentes distantes do polvo, os nautiloides, e de crustáceos, os trilobitas. Trilobitas também são seres pequenininhos que encontram bastante como fósseis antigos. Os fósseis são de animais que ficaram presos em sedimentos no fundo da água, que se transformaram em rochas. Então foram petrificados no meio dos sedimentos, né? Esses sedimentos viraram rochas e surgiram aí os fósseis no meio dos sedimentos. Bom, aí está dizendo aqui de onde vem esse texto, a fonte. O texto vem disso aqui, ó. Maior repatriação de fósseis do país revela a história das espécies marinhas. Jornal O Globo, de 22 de abril de 2016. Aí tem o endereço aqui, né? Tem o endereço para ver a matéria toda. E a pessoa que montou esse livro, ele viu esse texto no dia 27 de junho de 2018. Aqui embaixo tem uma imagem mostrando o Museu Nacional. Tá? Olha só, o Museu Nacional está aqui. E esse Museu Nacional, ele, um ano depois que fizeram essa matéria aqui, né? 7 meses depois que fizeram essa matéria para pôr nesse livro, o Museu Nacional pegou fogo. Então todo esse prédio aqui ele foi incendiado, ele pegou fogo, foi quase totalmente destruído. Então pode ser que esses materiais fósseis que estão aqui, ó, tenham sido perdidos no incêndio que aconteceu no Museu Nacional. Tá? Então ele tá sendo restaurado agora, esse museu. As paredes não caíram, né? Fizeram o telhado de novo, estão fazendo todos os andares e algumas peças que foram salvas, né, vão ser recolocadas aí no museu e com certeza vai ter outras doações, novas peças. O mundo inteiro vai ajudar a remontar o Museu Nacional. Beleza? Bom, então nós vamos para as perguntas. Bom, pessoal, a primeira pergunta aqui é: descreva o percurso feito pelos fósseis desde a descoberta do paleontólogo Kenneth Edward Caster até os dias atuais. Vamos lembrar do texto? O que aconteceu? Ele veio para cá nos anos 40, né? Ele recolheu fósseis no Piauí, no Paraná, no Amazonas, levou para os Estados Unidos, na Universidade de Cincinnati, estudou esses fósseis. Aí, quando ele morreu, ninguém continuou a pesquisa dele e o Brasil pediu de volta as peças que foram prontamente atendidas, né, pela universidade. A universidade doou de volta essas peças para o Brasil e elas voltaram para o país e estão, né, ou deveriam estar no Museu Nacional. Se o incêndio não destruiu, né, elas estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então vamos escrever essa trajetória aqui. Eu vou acelerar o vídeo aqui. Vamos lá. Então tá aí, ficou assim, ó. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder ver toda a resposta. Na década de 40, os fósseis foram levados para a Universidade de Cincinnati, nos Estados Unidos. Após a morte de Caster, em 1992, eles foram solicitados de volta e em 2016 retornaram ao Brasil para o Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Beleza? Então vamos ver a número 2 agora.
Bom, a número 2, ela diz assim: de que forma o estudo desses fósseis permitiu conhecer melhor o ambiente que, há milhões de anos, ocupava o atual território brasileiro? Bom, nós vimos no texto que foi possível, encontrando fósseis de seres marinhos, foi possível dizer que o Brasil, a superfície, o solo brasileiro tinha, né, sobre o continente, tinha pequenos mares, mares rasos, e que não havia, pela quantidade de seres que foram encontrados, eles não tinham muito predadores, né, eram poucos predadores. E então são duas características: a presença de mar no território brasileiro há milhões de anos atrás, e também o fato deles não terem tantos predadores e conseguiram se proliferar bastante. Vamos escrever isso daí? Vamos lá. Bom, então tá aí. Ficou assim a resposta da número 2. Com o estudo dos fósseis, Caster, que era o cientista, ele percebeu que, por exemplo, cerca de metade do território continental, sobre o território brasileiro, era coberto por mares rasos, onde os invertebrados, que são aqueles bichinhos, né, moluscos, crustáceos, e eles puderam se proliferar praticamente sem predadores, ok? Beleza, então vamos para a número 3. Bom, aí a número 3 diz assim: em sua opinião, o processo de repatriação, ou seja, vir de volta, né? Esses fósseis terem vindo de volta, foi importante? Por quê? Bom, eles voltando para cá, vocês lembram que o Caster ele faleceu em 92 e ninguém continuou a pesquisa dele, não é? E você viu que quem desenvolveu a pesquisa foi um americano e não um brasileiro. Ele veio lá de fora, pegou os fósseis, levou embora, estudou, né, ganhou fama, fez descobertas novas e um americano, não um brasileiro. Por que que é importante a repatriação? Primeiro, que alguém pode dar continuidade ao estudo dessas peças, né, desse material que foi levado, 700 quilos de fósseis, e um brasileiro pode dar continuidade, né? Esse estudo pode ser continuado aqui no Brasil. Então, ele é importante para a pesquisa brasileira, ok? Vamos escrever isso daí? Vamos lá. Ok, então ficou assim, ó, simplesinho. A repatriação desse material é importante para a continuidade das pesquisas por cientistas brasileiros. A gente vai estar dando possibilidade para os nossos cientistas desenvolverem novas descobertas, ok? Beleza, vamos para o número 4. Aí a última questão diz assim: qual é a importância de um museu realizar exposição de fósseis? Por quê? Bom, por que que primeiro porque é interessante, a gente vai ver coisas que às vezes a gente nem imagina, né, que existem. Segundo, divulgação da ciência. As pessoas ficam interessadas pelo assunto e muitas pessoas acabam virando cientistas, geólogos e paleontólogos porque foram visitar um museu um dia e viram lá uma peça de museu e tal. E isso mostra também a importância de preservar esses fósseis, já que muitos são encontrados, né, por pessoas comuns às vezes. Tá lá num local, ele encontra no meio tá mexendo nas rochas, quebrando a rocha lá para produzir alguma coisa e tal, e encontra um fóssil. Ele sabendo, né, tendo boa instrução, ele sabe que aquele material é muito importante e ele deve ser preservado, ok? Então vamos escrever a resposta aí. Prontinho. Então, vamos ler aqui como é que ficou. Ficou assim, ó. Deixa eu marcar aqui de azul. Opa. Tá aqui. Esse tipo de exposição é importante para a divulgação da pesquisa científica, então divulgar a pesquisa científica para as pessoas, né, sociedade, apresentando os fósseis e a sua história, o que eles representam e a necessidade do seu estudo e preservação, ok? Então é importante para a divulgação, para a sociedade entender o que eles são,
a importância deles e a necessidade de se estudar, né, para conhecer o passado da Terra, a gente adquirir novos conhecimentos e poder até, assim, planejar para onde a sociedade vai, o que a sociedade vai fazer no futuro. Tudo bem? Beleza. Então, nós encerramos aqui então essa página. Ficou bem curtinha, né, essa atividade. E é isso aí. Até mais, pessoal. Valeu. Abraço. Tchau, tchau.